por exemplo, que imagino que seja um medo. É o grande medo e, na verdade, é o meu medo desde a fundação do MBL. Manter a independência institucional do grupo e fazer com que o grupo tenha ideias originais e essas ideias elas se expressem na realidade política de forma original, ou seja, existe uma questão de conteúdo original e forma original, é a base, por exemplo, do meu trabalho. Essa questão da independência e esse aspecto autoral, talvez pelo fato de eu ser um artista frustrado, isso são coisas muito importantes. Não só para mim, para os demais líderes do grupo. E a gente teve muitas, né, a gente se deparou com muitas tentações em ser majoritário através da adesão a outros grupos. O caso mais óbvio é o bolsonarismo, que obriga a tua adesão, né, ou ele dá porrada. E nós sempre resistimos a essa tentação e nós vimos, inclusive, membros do Movimento Brasil Livre ao longo dos últimos anos nos traindo e nos abandonando justamente para se juntar ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem um caminho mais fácil. Não é agora que a gente montou o partido que a gente vai mudar essa lógica, e ainda que a gente saiba que as vias institucionais permitidas por um partido político podem, vamos dizer, fomentar a chegada de políticos interesseiros ou gente do centrão que querem usar o partido como uma mera legenda para a reprodução de projetos locais. A gente entende esse perigo, o Estatuto do Partido busca proteger isso, e a ideia de termos um programa muito sólido, muito ativo e uma militância muito poderosa vai afastar esse tipo de gente. Algumas dessas pessoas com esse tipo de perfil já se aproximaram e já foram devidamente rechaçadas, mas esse cuidado tem que ser constante. Esse exercício, na verdade, de proteção do programa e de proteção da ideia é a base da existência de um partido. Ainda mais no Brasil. No Brasil existe como se fosse uma inércia, né? O que a inércia leva? A inércia te leva a ser centrão. Inclusive, até dá pra fazer uma reflexão muito louca, isso acontece com o partido político, acontece com o político e acontece inclusive com o ser humano na vida privada dele. Existe esse espírito centrônico no brasileiro, que seria o espírito do homem cordial, descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, que ele tá presente em tudo. A chance de você virar simplesmente um sujeito com uma opinião volúvel, que baseia-se unicamente nos seus interesses, que quer se apropriar do público em nome daquilo que é privado para você e para os seus, para o seu núcleo familiar mais próximo, a ideia de que a aparência vale mais do que a essência, isso é, vamos dizer, o modelo default, de fábrica do espírito brasileiro, e a gente tem que enfrentar isso. Eu gostaria então de abordar a questão das rupturas, porque o MBL já teve algumas rupturas tensas, nomes como o Fernando Holliday e o João Petega. Como que pretende unificar esse projeto agora no formato partidário? Vai haver alguma mudança na questão de divergência interna? O partido político ele tem um programa muito claro, ele tem linhas muito claras, e qualquer um que venha buscar uma linha que não seja a linha fundadora do partido, portanto o partido foi fundado com uma perspectiva de Brasil, com uma visão de mundo, ligada ao Livro Amarelo, que é o programa, e que busque trazer para dentro estratégias malandras, esse cara não será bem-vindo. Nesse sentido, o partido ele vai ter uma ortodoxia programática e também estratégica muito óbvia. E todos sabem disso, e a legislação eleitoral brasileira permite isso. A ideia de um partido, inclusive, é a ideia de ser parte, né? Você representa uma parte, você não representa um todo. Nesse sentido, o partido não vai ser aberto para, por exemplo, faccionalismos estratégicos, que é o que justamente permite que o partido morra. Um exemplo, o Partido Novo. Ele surgiu para ser um partido que vai mudar a gestão política brasileira com base em valores liberais e práticas oriundas, vamos dizer, do setor privado. Essa era a lógica do Partido Novo. Ele foi fundado sob, vamos dizer, essas premissas. Em pouco tempo ele foi infiltrado por bolsonaristas, hoje ele é um partido bolsonarista, né? Ele é o PCdoB do PL. Nós não vamos permitir que isso aconteça conosco. Por mais que, sou tentador, esse exercício vai se manter, e mais do que nunca vai se manter. Os coletores, né, pra gente entender o ato fundador, né, foi um sacrifício muito grande. Nós indo atrás de doação, o trabalho de divulgação, os coletores na rua pegando assinaturas, diferentemente do Partido Novo, por exemplo, que fez a coleta usando empresas, e empresas tinham moças que ficavam coletando as assinaturas na rua, e isso aqui não estou falando nada que desabone o processo de coleta deles, estou falando que é um método diferente. Diferente deles, o nosso método foi um método com militantes. E teve militante que tomou facada, teve militante que quase morreu, teve militante que ficou doente. As pessoas sofreram muito, foram mais de 2.000 pessoas que participaram desse processo ao longo de 1 ano e 5 meses. Nós não podemos desonrar isso, e mesmo eles não vão permitir que isso aconteça. Então, existe dentro do grupo uma espécie de um fechamento